A palavra de hoje vai para os papais e eu quero ler em Juízes 13, de 1 a 9, o nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele o começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a oração, a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido, Manoá. Nossa, que coisa tremenda, que maravilha. Orem continuamente. A gente lê em 1 Tessalonicenses 5:17, orando sempre, orando sempre. Em datas especiais, sempre nos lembramos de pessoas especiais que fazem diferença na nossa vida. Neste Dia dos Pais, lembro de um grande exemplo deixado pelo meu pai. Ele nunca teve de dizer que era preciso orar, ou se alguma vez disse isso, eu sinceramente não me lembro. Porém, todas as manhãs, quando eu levantava para tomar café, ir ao colégio, ou depois de adulta ir trabalhar, lá estava ele ajoelhado diante de uma cadeira ao lado do fogão a lenha, orando e lendo a Bíblia. Agora, depois de casada, não tenho como ver esta cena todos os dias, mas seu exemplo de fidelidade a Deus me faz pensar que ela continua se repetindo. Louvo a Deus por este exemplo maravilhoso e por causa dele gostaria de destacar essa qualidade imprescindível aos pais cristãos, a oração. Um pai cristão ora pelos seus filhos. Na palavra de Deus, temos exemplos preciosos de pais que oraram. O primeiro exemplo, menos conhecido, está na leitura de hoje. Manoá, pai de Sansão, vivia em um contexto em que o povo só fazia o que o Senhor reprovava. Apesar disso, ele orou buscando a instrução do Senhor para criar seu filho, que está no verso 8, né? E Deus o abençoou grandemente, usando Sansão para libertar o povo. Seria interessante ler o capítulo todo para entender melhor a história de Manoá. No Novo Testamento, lemos em Atos 10, verso 2, sobre Cornélio e sua família que eram tementes a Deus. O texto diz que Cornélio orava continuamente a Deus e mais para frente descobrimos que ele foi usado em um momento muito importante da expansão da igreja. Um terceiro exemplo de pai que orava é Jó, que intercedia e oferecia sacrifícios pelos seus filhos, zelando pela purificação deles. Né? Nesse versículo diz que Jó, todas as madrugadas, ele levantava e orava a Deus, e intercedia pelos seus filhos. Naquela época eles ofereciam sacrifícios, né? E Jó nunca esquecia de orar pelos seus filhos em todas as madrugadas.
Que os pais aconselhem seus filhos, instruindo-os no Senhor, que sejam boa influência espiritual dentro de seus lares e jamais se esqueçam de orar. Estes exemplos são mais fortes do que aulas ou orientações, pois são copiados automaticamente. Quem escreveu foi Grace Caroline, me parece, deixa eu conferir, que eu olhei o nome da moça que escreveu, desculpem, eu já me esqueci enquanto lia. Foi Grace Caroline Hepner Schultz, tá? Que Deus abençoe a sua palavra. Eu desejo um feliz Dia dos Pais, né? Para os papais. E para você que ainda não é papai, que está assim, de repente, como Manoá, né? Aguardando, esperando em Deus, o milagre de Deus para a sua vida, para que você se torne um papai também. Eu desejo que você coloque sempre Deus em primeiro lugar na sua vida e que a oração tenha um lugar de destaque. Como diz em 1 Tessalonicenses, orem continuamente, né? Orando sempre, né? Nunca o homem é tão grande como quando está de joelhos, né? Esse é um pensamento desconhecido, mas muito válido para os nossos dias, né? E tem um outro também que diz que é ajoelhado que tocamos as estrelas, né? Que Deus nos leve a orar, homens e mulheres, que orem, intercedam por seus filhos, que intercedam pela nossa juventude, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, no mundo tão conturbado, no mundo em que o que é certo, agora estão dizendo que é errado, e o que era errado agora dizem que é certo, mas que assim como na vida de Manoá, porque ele vivia também ele vivia essa época, né? Ele vivia essa situação na sua época, há tantos e tantos anos atrás, né? Mas mesmo num tempo conturbado, no meio de um povo conturbado, ele não se esqueceu de orar a Deus, pedindo orientação de como criar o seu filho, né? Que a gente lembre disso todos os dias, orando sempre. Um abraço para você, né? E eu quero te fazer um pedido logo depois que terminar esse vídeo, logo após, que você, por favor, clique no sininho para que ele te lembre, né, da próxima postagem. E peço também que você se inscreva e compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que eles também tenham esse acesso à palavra de Deus, tá? Que Deus te abençoe e até a próxima.